Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio da segunda temporada de Origens. Eu, Lígia Zottini, minha parceira Gabi Maciel, a gente está muito feliz de retornar. E agora com um formato diferenciado. A gente tinha dado alguns spoilers no último programa, de que a segunda temporada era sobre... ademais de a gente ter feito uma cobertura muito rápida dos temas que são importantes para a gente poder falar de origem, a segunda temporada é trazer pessoas que nos inspiram em temas importantes que falam de origem. Então, a gente está aqui hoje recebendo Vanessa e Ronaldo, nossos amigos dessa vida de muitas vidas, e os responsáveis da gente ter esse podcast tão rapidamente, porque eles são os donos do podcast vizinho, Vozes Ancestrais. E aí, desse lugar, a gente se inspirou numa vinda aqui, e agora a gente está recebendo eles como uma troca importante. Sim. Eu acho que é isso. Hoje o programa a gente vai falar muito sobre DNA e Lemúria, especialidade de Vanessa. Quem assiste lá o programa do outro lado sabe que é dela, mas até o último momento a gente tinha dúvida se ia trazer só ela ou ia trazer os dois, mas eles são uma entidade juntos, então não tem como separá-los. A terceira malha. Sim, não temos como separá-los, não, amiga? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Obrigado. Muito bom estar aqui, uma alegria. Como sempre, né? Quando a gente se junta, é sempre uma alegria. Será um encontro inovador. E no tempo e no Memorável. espaço e fora dele. É isso. É. Eu acho que a gente já pode começar direto ao ponto. Sim. A gente não vai repetir coisas que já estão lá. Então, eles falam também muito de Lemúria. É, de fato, um podcast muito irmão, né? A gente poderia fazer juntos, na verdade, sempre. Mas, quem sabe, é um projeto aí para o futuro. Mas eu acho que aqui a gente poder fazer alguns recortes e vocês poderem lembrar ou não do que vocês não falaram lá para trazer aqui. Mas a minha primeira pergunta para a gente desenrolar a conversa é: a gente termina o último episódio da temporada com uma epifania sobre um material que você deu pra gente, principalmente pra mim, que falava sobre consciência, e a consciência lemuriana, e todas as quedas que a gente fala tanto de Atlântida e de Lemúria, e que pra mim foi uma chave. Foi uma chave pra entender tempo, pra entender o não tempo, ainda tá se desdobrando as coisas todas, você é uma guardiã do tempo. E aí, desse lugar, eu queria que você falasse, né, pra quem segue aqui a gente, por que que a Atlântida caiu, mas primeiro teve a queda de Lemúria, E sobre queda de Lemúria, o que tem a ver com o DNA, que a gente fala tanto, consciência, ativar DNA consciencial, você fala muito sobre alquimia dimensional, que eu adoro essa expressão. Então vai por aí, DNA, queda, e qual foi a real queda, e depois a gente fala de alquimia dimensional. Quantas horas a gente Opa! Ó, é o nosso desafio, amiga, é o nosso desafio a gente compactar os downloads. Exatamente, mas... Muito bom. Mas eu acho assim, quando você fala, né, desse recorte, e eu acho que é uma das coisas mais legais da gente abordar, e é interessante porque a gente não conseguiu, na verdade, no nosso trabalho lá, abordar isso nesse nível ainda. Porque a gente, quando falou das civilizações, falou muito num sentido histórico, né, dessas civilizações. Então, não coube muito aprofundar nessa vertente, né, nessa visão. Mas eu entendo que é uma visão bastante importante da gente trazer para as pessoas poderem compreender esse movimento, porque está ligado diretamente com o que a gente está vivendo hoje, né? Então, assim, todo o movimento de despertar de consciência de hoje, todo o movimento que está sendo feito a partir da recobrança da memória, né? E de tudo que tem que ser liberado como processo de energético, emocional, cargas mentais que a gente traz, que geram crenças, porque a gente tem muito, a gente acredita muito que crenças são geradas nessa vida, né? A gente cria crenças aqui porque minha mãe falou, porque o pai falou, porque o avô falou, e a gente fica muito preso de que as nossas crenças são criadas a partir do que a gente aprende no nosso dia a dia, aqui e agora. E não é real, né? A gente sabe que pela epigenética a gente repete essa crença por séculos e séculos, né? Exato. Apesar da epigenética, na visão neurocientífica, dizer que são 7, 8 gerações, a gente sabe que isso é muito mais, né? Exato. Então, esse processo a gente traz desde a nossa origem, desde a nossa estrutura estelar. E a gente está sendo convidado hoje exatamente a revisitar essas crenças, porque são crenças muito antigas e que não fazem mais sentido do momento do agora, porque a gente está justamente tendo a oportunidade de redesenhar a estrutura que aconteceu naquela época, naquele tempo, que já se sabia que não conseguiria se superar naquele tempo, né? E por isso
eles deixaram todos os registros para que a gente pudesse acessar essa informação agora e fazer esse movimento todo. Então, é um nível de consciência que a gente precisa ter, entender esse processo, porque o que as pessoas mais me perguntam é assim, Vanessa, mas por que a gente evoluiu? Porque todo mundo fala, você não Exato. evolui, mas a sensação que a gente tem é Sim. que a gente evoluiu. Uhum, Porque se a gente vivia uma era de ouro, onde tudo era lindo e maravilhoso, onde, né, tinha-se tecnologias maravilhosas, onde a gente acessava informações perfeitas, tinha todo um conhecimento e um amor incondicional funcionando, um DNA ativo. E hoje a gente está onde está, né, com 30% do DNA. Uhum. 30%, eu tô aqui, Você tá, né? Tô super, gente. você tá Otimista. super. Tô Você futurista. tá muito Tô futurística futurista. hoje. Guarda aí, ó, daqui uns 30% eu já tô, né? Tá tô no otimista, ápice tá aqui do otimista. Estamos aí com, né, sei lá, 5% Aham. dessa nossa capacidade cerebral funcionando, né? Uma parte muito ínfima do nosso DNA ativo. Então, a gente evoluiu. Né? As pessoas não conseguem entender de outro jeito. Até pegando o gancho, né? Depois a gente vai falar mais disso, o Ronaldo vai falar disso, mas se você pegar o gancho do Egito, as pessoas olham e falam, pô, mas no Egito os caras faziam isso há 5 Tipo, mil 5 anos, mil anos atrás. E a atrás. gente está aqui capengando para entender como fazer, né? Exato. Então, eu acho... É aí que eu acho que está o grande gancho, a grande Tá. importância. Que é entender que não é um processo de involução. Porque a gente... Quando você vai falar que um ser involuiu, você vai falar que ele perdeu a capacidade de. Exato. Perdeu. Exato. Tipo, aquilo não existe mais para ele. Ele não tem mais acesso àquela informação ou àquela capacidade. Se é que a gente pode dizer que alguém evolui em algum estado, né, que eu não acredito que exista. Mas, quando a gente fala desse nosso processo, o que acontece é que a gente perde a memória ativa daquela informação. Perfeito. Exato. Então, eu não perco a capacidade que eu tenho de criar, de desenvolver, de entender, de fazer. Aquela informação está toda dentro de nós. Por isso que a gente fala, está Perfeito. dentro de você. Exato. Está dentro de você. Entendi. A resposta está dentro de você. E a Exato. gente quer matar quando o terapeuta fala isso. Exato. Por quê? Porque está lá. Né? Essa memória está guardada. Uhum. Está guardada numa parte da sua estrutura genética, do seu DNA, das suas células, que não está ativa. Perfeito. Exato. Né? Que está desligada. Tá Vamos pensar dormente lá. Eu gosto sempre de pensar de forma prática, né, nas coisas. Então, imagina aqui, a gente tem 4 microfones funcionando. De repente, alguém fala, a Vanessa está falando, mas não está saindo som. Ah, o que aconteceu? Deu tchutchu no fio do microfone da Vanessa. Então, se esse fio for desligado, ele está aqui. Se alguém plugar ele de volta, eu vou voltar a falar. Uhum. Mas se ninguém plugar ele de volta, ele vai ficar aqui, ele está funcionando, mas ele não está ligado. E ninguém tem acesso ao que eu estou falando. Perfeito. É exatamente Exato. assim que acontece na nossa estrutura de DNA. Tem um monte de informação que está lá, que está acessível, mas não está plugada, Perfeito. Exato. entendeu? Não está ligada. Por isso que a gente fala de ativar o DNA. Acordar são verbos que a gente usa É, também. Despertar. ativar. Exato. Uhum. E o outro lado, que é o lado... E eu já vou voltar lá na Tá. sua pergunta, tá? Não tô... Não, eu conheço. Não, processo. estamos num processo O aqui. outro lado é o liberar memória, porque Super. é o HD do computador. Como é Aham. que você coloca no celular um aplicativo novo se você Não tá sabe. com a carga de memória dele cheia? Perfeito. Não coloca. Você tem que deletar coisas para caber coisas novas. Uhum. Né? Perfeito. Então, para a gente ativar memórias de coisas que são tão elevadas como o que a gente já tinha acesso lá atrás, a gente precisa liberar a carga de coisas que são mais densas, que são essas picuinhas, esses processos que a gente vai vivendo, emocionais. Aí eu preciso fazer um Faltas. parêntese, porque eu vou esquecer, se eu não fizer agora. Diga, Para mim, fala. nessa epifania do material que ela me deu no final do ano, uma grande chave, ó, aqui, para você que está me ouvindo, que você me deu no seu curso de fractal, foi que se você... A gente não tem os avanços espirituais, quem gosta desse tema e aprofunda como tudo que a gente vem falando aqui, a gente não tem os próximos passos espirituais se você não tiver com o corpo físico apto Físico a apto. isso. Adequado. Parece óbvio, mas ela é a mestra dos óbvios não óbvios, entendeu? Então, desse lugar, para mim é muito claro. E é por isso que a gente tem essa necessidade, talvez, na nossa rede aqui, de... esse é o ano de ter um físico forte. Esse é um ano de trabalhar, fazer ginástica, trazer força muscular. Porque tem algo que está chegando, né? Exato. E esse próximo algo, o corpo, que eu vou falar na primeira pessoa, que Lígia tem hoje,
eu tenho muita consciência de que ele não está pronto para receber. E para mim você foi a chave no fim do ano. Eu acho que a grande maioria, né, de nós tá sofrendo essa consequência, que é ter que parar, porque a gente cresceu, né, pegando esse veio, e eu já volto lá onde eu estava, a gente cresceu muito nesse processo de conexão e de evolução energética e espiritual, vamos falar Sim. assim, de despertar mesmo, de acessar consciências, de acessar, fazer os downloads, trazer as informações, só que a gente não andou no físico, a gente se jogou, e é aquilo que eu falo, né, se a gente pensar assim, vocês podem ter sempre essa visão, céu e terra, né, estrelas e terra. Uhum. A gente, como ser nessa conexão, como um filho da Terra e das estrelas, a gente tem um percentual de conexão com as estrelas e um percentual de conexão com a Terra. A gente veio num movimento de crescimento muito conectado com a Terra, vamos chamar assim. Por quê? Porque é uma coisa muito material, muito 3D, muito voltado para a sobrevivência, para aprender a viver aqui, para fazer o que tem que fazer. De repente, desde 1988, quando a gente entra nesse processo da convergência harmônica, que abre o pulso dos biofótons do Sol de Alcione, e a gente começa a receber essa carga de energia, o que a gente faz? A gente, tem uma luz lá em cima, tem uma coisa lá em cima que é muito mais legal do que eu estou fazendo aqui. Então, o que a gente fez? A gente foi, exato. Voa. Nossa, muito. Conecta com essa luz e vai embora. E aí é que vem a grande quebra, que é essa importância, essa necessidade do que tem hoje. Se você não aterrar, se você não voltar para cuidar, porque você abriu e foi cuidar dessa conexão que é muito mais ampla, que são dos nossos corpos sutis, do nosso campo E ela é eletromagnético. linda, vontade de morar lá para Maravilhosa, sempre. né? É super. Só que se você não volta É. e faz esse movimento de aterrar Aterrar, mesmo, sim. e aterrar para nós aqui é cuidar do físico, e aí eu já vou explicar por quê, né? É cuidar desse corpo físico e realmente fincar esse pé na terra, você não faz o que precisa ser feito, porque a gente pode imaginar que para que a gente possa manifestar o que está em cima, embaixo, a gente precisa fazer essa conexão. Então, assim, se eu só subo, se eu tiro o pé e viajo, eu não materializo isso, eu não trago isso para a realidade. Só que o nosso corpo também não está pronto para trazer toda essa luz, toda essa quantidade de informação que tem lá, para uma realidade física, onde um corpo ainda é adaptado para uma realidade inferior. Inferior, exato. Nossa, Então, biomolecularmente falando, a gente tem essa necessidade. Por isso que a gente tem ressaca em grandes viagens. Você fala assim, nossa, Jet quem foi pra uma lag. baladona, pesadona, tem uma ressaca no dia seguinte. exato. O meu corpo sente parecido quando eu subo pra luz, entendeu? Eu sinto uma ressaca, é óbvio que ela tem natureza diferente, mas é ressacona mesmo. É uma Mesmo ressaca. que a gente fala, é jet lag, porque eu viajei daqui para... Não, cara, você atravessou um trópico, você atravessou uma carga de energia que modificou o seu campo eletromagnético, que interferiu no seu campo eletromagnético, e isso vai reverberar. Então, toda vez que a gente está recebendo esses inputs, e a gente está recebendo direto, tá? Ressonância Schumann, aí, que não nos deixa mentir, né? Como é que está entrando carga para o campo do planeta. Cada vez que a gente recebe essa carga, a gente redesenha isso no nosso campo. Só que esse corpo, ele não está fortalecido e estruturado o suficiente, e não é porque a gente come mal, não é só porque a gente come mal, porque a gente não se exercita, porque a gente isso, porque a gente aquilo. Não. É porque a biologia necessária, a estrutura biológica necessária para fazer e ancorar o que a gente precisa ancorar e fazer daqui para frente, não é mais essa. Perfeito. Entendeu? É como a gente fala, as crianças que estão nascendo já não nascem com uma estrutura diferente, né? Com uma estrutura biológica diferente, com uma carga energética diferente. A gente tem que fazer a mesma coisa sem morrer. Essa é a brincadeira. Essa é a brincadeira. Preferencialmente. Preferencialmente, né? Isso. Sem ir, gente, sem ir. Vamos ficar. Essa é a brincadeira. Maravilhoso. É mudar essa estrutura biológica, né? Mudar esse movimento. No modus operandi que a gente está andando. Sem precisar desencarnar. Que eu Exato. falo que é o trocar o pneu com o carro andando. Exato. Você vai ter que mudar essa estrutura. Então, você tá lá nos Estados Unidos, você troca, nevou, você para, troca o pneu, tira o pneu de normal, põe o pneu de neve. Isso, coisa. exato. É a gente mesma tá fazendo coisa. a mesma coisa, só que não dá pra parar. E dá dor física, é pesado, é cansado, Vai reverberar no físico. Exato. tem que ter uma força grande, né? E E o mundo material só traduz isso como uma série de... Mas é uma coisa tão simples, de linhas se você emocionais. for olhar, que é assim, ó. Pensa o seguinte, é uma transferência de um aspecto de carbono para silício. Isso. Então, Fala mais, nunca ouvi falar disso. A gente tá saindo do nosso Eu ia processo, falar isso agora. Eu falei que a gente ia... Vamos, né? A gente vai falando aqui, né? Exato, era isso. A gente está saindo do carbono e indo pro silício.
A gente está saindo de uma transferência de uma posição biomolecular do nosso corpo de carbono para silício. A gente está gente tá saindo indo de pra um isso corpo aqui. de carbono para um corpo cristalino. Maravilhoso. E o que a gente pode pegar? É muito Agora sim, legal agora eu já isso, tinha ouvido, mas de carbono para silício não. É porque o Né, corpo esse termo. cristalino é o Sim. É o silício, exato. É muito Óbvio ou legal. não óbvio? E é muito legal quando você olha para a tabela periódica, o silício, ele é uma oitava acima do carbono. Do carbono. Quando você pega a estrutura, eu acho que até comentei isso lá no workshop dos fractais. Quando você pega a estrutura da tabela periódica, Uhum. você conta 8 casas, né? E aí você acima tem. a partir do carbono, você chega no silício. Uhum. Então, ele é exatamente uma oitava acima da espiral. Perfeito. E é Sim. exatamente o que a nossa biologia está fazendo. Ela está saindo de uma estrutura de carbono para essa estrutura de silício para atingir esse corpo cristalino que a gente precisa para fazer o movimento. O que está acontecendo nesse momento? Exatamente o inverso Do que do que aconteceu aconteceu lá atrás. Hum. A gente tá Porque indo a na gente etapa. tinha um corpo É que a gente tinha o corpo cristalino, cristalino, a gente tá vindo pro carbono. entendeu? E a gente Maravilhoso. teve que chegar num nível de carbono para integrar algumas coisas. Lembra quando eu falo da integração dos fractais, que você vai integrar os fractais superiores, mas você não vai fazer um movimento de fazer o teu processo. Vou embora com essa galera se você não trouxer os fractais que estão no nível Sei, inferior. super sei. Porque o seu É. fractal superior que te integra hoje é você com relação ao seu Sim, fractal inferior. É. Exato, né? você é o superior desse inferior. Exatamente. Exato. Então, por favor, né? Então você só faz esse movimento e talvez integrar alguns desses fractais demanda esse corpo de carbono. É a mesma Exato. história do trabalho espiritual que o cara vai lá resgatar o cara lá no umbral. Dá pra ir o anjo lá? Não Aí dá. Era mais denso. E até um parênteses, em cima dessa nossa já conversa que a gente teve do carbono pro silício e do silício pro carbono, fazendo o caminho inverso, é um pouco do que a gente está tendo que fazer a nível molecular de liberar memórias, porque imagina que quando a gente estava do silício indo para o carbono, a gente adormeceu as memórias. Isso. Agora o que a gente está fazendo é reativar. Só que para reativar, eu preciso limpar, que é o que você está falando, de limpar o HD, para que, de fato, a nossa consciência de silício Tem espaço? tenha espaço até para criar esse campo de ressonância, que é o que a gente vai experienciar aqui no final, vibracional, para a gente conseguir fazer com que as nossas moléculas entrem em ressonância com essa nova tecnologia, Exatamente. que não é nova, né? Enfim, a gente É. está fazendo o caminho de volta. Então- mas, enfim. Deixa eu fazer um comentário que eu acho que eu vou tentar ser um pouco mais hoje, mais Tá agora, bom. né? Uhum. É muito interessante que a humanidade toda, como um todo, quando a gente fala evolução e a gente está cuidando de um aspecto espiritual, Uhum. existe um apartheid do ser humano. Fala mais. A É. parte do ser humano, gostei. Por exemplo, algumas filosofias pregam insistentemente que não existe involução. Verdade. Exato, exato. E, de fato, involução, no aspecto que a Vanessa explicou, realmente não existe. Que é um aspecto alma, É. espírito, né? Não- Não matéria. Se a gente fosse um outro animal que não mamífero, nós seríamos artrópodes. O que é um artrópode? Artrópodes é um ser que não anda para trás. Não anda para trás. Tá bom. Ele só sabe andar para frente. Uhum. Não tem condições de andar para trás. Nós somos meio esse bicho, que só vai para frente. Mas quando a gente fala na humanidade e a gente separa, estou evoluindo no dia a dia, no teu emprego, no teu trabalho, nas tuas coisas, é um conceito. Quando você fala de espiritualidade, a coisa fica mais dogmática. Uhum. E, na verdade, talvez esse seja o grande erro da humanidade. Porque, se você olhar no seu dia a dia, é perfeitamente normal. Você vai para uma faculdade e você chega lá e não sabe nada. Aí você estuda 1 ano, estuda 2 anos, e aí você pega uma DP. Evoluiu. Tem que voltar para trás, refazer aquilo para ir por 3º ano. Perfeito. Chega lá no final, você tem que cumprir etapas que você deixou para trás, porque a glória é o diploma, é a colação de grau. Mas essa ida e vinda, É vai o passo para trás pro passo para frente, é né? isso, é o passo para trás para pegar impulso. Só que quando você fala de espiritualidade, passo para trás na espiritualidade, Imagina. puxa vida, eu regredi. Eu
perdi a asa e a auréola e voltei. Não. Um anjo de uma asa só. E, na verdade, quando você tem um conceito físico, mente, emoção e espírito, é uma coisa só. É isso que os egípcios tinham isso muito claro na cabeça. Sem ele trazer os egípcios. Né? pro Deixa alemão. ele, Não. deixa Vou te ele. falar, olha, Mas vindo para cá, se a gente usar esse conceito, não tem evolução. Não tem o processo de voltei para trás. É porque se é o separou. espiralado, né? Porque voltar para trás tem uma tendência a gente ir lá para o rebaixado. Sim. E não existe rebaixamento. Existe passo, pega impulso É e porque vai. esse tema está muito conectado com a inteligência que a gente tem hoje na terceira dimensão de um pensamento linear, de uma mente Sim, linear, exato. né? Que acha que é 1, 2, 3, né? Aqui, amanhã, Exato. depois. O passado está lá atrás. A gente Essa tem divisão, essa tendência de divisão. dividir, criar uma linha reta de tempo Exato. que a gente sabe que não existe, Uhum. né? E nesse movimento que a Liz está falando, que é um processo de espiral, quando você repete o ponto da espiral, você está repetindo no mesmo tempo, só que você tem níveis diferentes dessa estrutura espiralada, né? Então, você pode descer uma volta na espiral para capturar uma informação para E subir essa oitava. E né? conseguir E acessar. conseguir acessar de que está em cima. cima. Uhum. Até, É uma ressonância. até porque, né? tecnicamente, ela é uma aspiral, espiral, ascendente, Ascendente. cônica, ascendente, oblíqua. Maravilhoso. A gente Isso, adora essa isso. geometria. Porque ela é egípcia do cônica, mestre. Ela é Isso, ascendente, só que ela é inclinada. Então, porque a hora que você chegar aqui em cima, opa, entendi. Mas volta Mas a você pegar o resto. vai ter que dar uma Vai ter que dar uma descidinha É, para ver exato. se você aprendeu mesmo. Exato. Maravilhoso, é isso mesmo. E aí, né, Adorei fazer essa esse explicação. E movimento. essa própria divisão que você traz, o do corpo, mente e o espírito, a alma, essas divisões, nada mais é do que tinha, no Egito tem essa consciência integral, a gente dividiu para justamente perder o referencial do todo, que no Egito se tinha esse grande referencial do todo. Então, independentemente do seu enfoque, se é mais físico, se é mais mental ou se é mais espiritual, pouco importa se você tem a visão integral disso tudo. É. Uma vez que a gente perde essa visão do todo, é a hora que a gente acha que hoje a gente está regredindo. Ah, não, agora eu sou evoluído, não, agora eu voltei. E não, com essa visão integral do ser, pouco importa, porque na verdade é uma coisa só. A gente só dividiu para linearizar, para a gente chapar, que é o que ali fala muito dessa visão, que quando a gente lineariza, a gente perdeu essa consciência do todo. Uhum. E o que a estrutura de silício faz é abrir essa consciência para o todo de novo, mais integrada. É por isso que a jornada do tempo tem a ver com consciência e memória. Uhum. Opa. E quanto menor a sua consciência, mais linear é a sua linear, experiência. exato. Um depois do outro. Quanto mais expandida, mais Mais elíptico, Mais oblíqua e o tempo do não tempo se manifesta. Multidimensional. Multidimensional. Você imagine que nível de frustração, se isso fosse verdade, né? Involuímos e voltamos para trás, no sentido de rebaixamento, né? Como é que se sentiriam esses caras rapidamente, antes de Lemúria, que vieram para cá, né? Exato. Das- Tulianos, Os hiperboreanos. dos astros, sim, e aí vem um sim. cara que deve ter o nome tem um cargo do criador, né? Deve ser ele. É, o presidente Fala lá. só, ó, você tá numa boa, você é o cara. Mas você vai Mas ter que ir você para vai a ter que ir pra terra, viver no físico. Que é uma experiência de perda de consciência e memória. Exato. Imagine só se esses caras Eu falo que acreditassem em mas evolução. O pior de tudo é que os malucos, que somos nós, né? Exato. Nós somos os Deixa malucos da deixar um turma. registro aqui que esses doidos somos nós, tá? Os dois somos nós. Que viemos lá e dissemos assim, ninguém falou, você vai ter que voltar. A gente falou, eu Eu quero ir. É. Nós que levantamos a Quero mão. ir. Nós nos voluntariamos. Agora, por hein? que Essa é a você... parte pior da história. Segura, tô- dorme tô- esse barulho. Estou montando uma tese aqui para provar que não existe involução. Não, Exato. é isso. Por que você, em Exato. sã consciência, está no mundo astral, expandido, integrado no cosmo, e decide que vou para a Terra e me adaptar para sobreviver no corpo físico, limitado e doente? Uhum. Você é burro? De um planeta chamado Terra, Gaia, Urântia, sei lá qual o nome que a gente reconhece ele, que não é dos mais simples na 3D, né? É Braveheart. aqui. Por quê? É esse estágio que você está na faculdade, você vai fazer uma pós-graduação. Exato. Você já está diplomado. Bota um Vou fazer uma galáctico. pós-graduação lá na Terra. É isso. Eu acho que Ganhar o isso... selinho. E aí Terra. você vira uma fera, né? Somos nós.
Isso é o legal, eu acho que da gente entender, né, que vem na resposta do que você começou perguntando, que é essa queda de consciência, né? O que a gente acabou de falar, quanto maior o nível de consciência, maior a capacidade desse pensamento multidimensional, de você enxergar as coisas de uma forma multidimensional. Então, se você for nessa história lemuriana, né, o que a gente pode entender? Existia ali um desejo profundo dessa civilização de sustentar um padrão extremamente elevado a nível espiritual, energético espiritual, vamos pensar assim, que era o tal do paraíso, né, da Bíblia, da nossa história de Adão e Eva, Jardim do Éden, né? Então, era uma tentativa enlouquecedora, talvez, de sustentar essa frequência e que tinha uma preocupação profunda de trazer essa capacidade que eu chamo de quanticidade de DNA, ou seja, de sustentar essa quanticidade de DNA de forma ativa, ou seja, era uma habilidade, um nível de ativação desse DNA. Sim. Para que a gente pudesse fazer todo um processo. E aí entra um lado que é um devaneio da Vanessa aqui, né, gente? Vocês põem um parênteses aí. Sabe aquela coisa assim, bota o filme em preto e branco? É isso. Ficou tão um devaneio de Vanessa. Trocadilho. Vanessa, vamos lá. Que é um devaneio meu, que é assim. Eu entendo que, como todo esse processo lemuriano, e dentro do meu trabalho, dentro das conexões que eu faço com esse histórico lemuriano, é muito originário da gente recobrar uma estrutura de DNA que é uma herança andromedana. Tá. O que eu vou dizer para você? Que os lemurianos foram os grandes defensores dessa herança lemuriana. Foram e são. Tá bom. Para que a gente... Porque, no fundo, para mim, tem um objetivo muito simples, que é assim. Via Láctea vai fundir com Andrômeda. Exato. E os andromedanos são burros. Eles estão no nível de evolução X que eles entendem que no momento em que eles engolirem a Via Láctea, ou seja, reabsorverem a Via Láctea, eles não querem pegar a maçã podre. Isso é ciência, gente. Fisicamente estamos caminhando para lá. Exato. Isso Isso tá é um processo. A gente está saindo de um processo caótico, entrando numa ordem, e uma ordem entrando num processo caótico, que é isso, de morte e nascimento de Bilhões de anos, mas bilhões de anos que estamos caminhando nesse processo. E, obviamente, que os caras não são burros, né, como eu falo. Então, eles já estão há bilhões de anos antes. Eles estão no futuro, na real, né? Programando o que vai algumas acontecer. espirais aí. Algumas coisas que precisam acontecer para que essa integração aconteça de forma equilibrada. Uhum. Então, eu não quero. Ninguém que tem uma galáxia do tamanho de Andrômeda quer absorver uma outra galáxia menor, que é o nosso caso, como uma maçã podre que pode atrapalhar o processo de evolução deles. Retardar a evolução deles. Porque fractalmente é o que rolou, né? Recebemos um monte de almas que foram, isoladas aqui na época de Atlântida. Depois a gente vai conversar mais no próximo episódio com o Ronaldo. E a queda aconteceu. Então, assim, precisa estar melhor do que um monte de exilados, né? E aí a gente pode ver o seguinte, que dentro desse movimento, Andrômeda deixa ali uma herança mesmo, que a gente sabe que hoje está em Telos, tem um acesso através de Telos, através de toda a estrutura da Nova Lemúria e tal, para que a gente recobre essa memória e reative essa herança dentro de nós. Ela está aqui, mas ela está adormecida. Perfeito. Mas o que acontece? Respondendo a tua pergunta lá do começo, quando a gente ganha uma constituição cromossômica, veja que é real, né? Essa estrutura cromossômica de 23 pares de cromossomo e um 24º par quântico, na chegada das irmãs pleiadianas na civilização lemuriana, ou seja, quando a gente tinha lá 7, 8 raças no planeta e depois isso vai se afunilando para uma única raça nessa estrutura que é a nossa de hoje, a gente começa a ter essa capacidade de DNA, é como se fosse assim, ó, entrega na sua mão. Agora você vai gerir isso aqui. Né? E aí é onde você abre a possibilidade para cada um elocubrar os seus processos individuais. Alguns acham aquilo fantástico, vão fazer trabalhos em grupo, vão fazer coisas extremamente elevadas, outros começam a entrar
por um nível do ego, do isso, daquilo, do entender ou não entender. E aí é onde a gente começa já a mesclar essa civilização lemuriana com a civilização atlântica também, porque eles coabitam por um tempo. Vocês né? falam em 50 mil anos, talvez. Aproximadamente. É. O que a gente pode dizer, então, no geral, e que é o que eu gosto de ressaltar muito, é que todo mundo fala da queda da civilização atlântica, da queda da civilização lemuriana, e eu vou me deter aqui a falar em Lemúria, principalmente. Essa queda é simbólica. Essa fala da queda da civilização é simbólica, porque aconteceu um afundamento do continente, aconteceu, isso é real, é fato, né? Seja por dilúvio, não dilúvio, discuta o que quiser a respeito Exato, dele, temos várias teorias, né? Tem várias inclusive. teorias a respeito disso, e não importa, mas o fato é que a estrutura geológica, geobiológica daquele continente se modificou, Sim. né? Afundou, teve grandes perdas, outros picos que nasceram a partir dos processos de erupções marítimas e tal, mas aconteceu, é fato. Só que a grande queda não foi da geobiologia do continente. A grande queda que a gente fala e traz e vem e tá aqui é a queda da consciência e dessa estrutura de DNA. E aí é que a gente entra, que eu falo, que eu não entendia nada quando eu comecei a receber as instruções do trabalho que eu ia fazer, eu falei que esses caras são muito loucos, eu não tô entendendo nada que eles estão falando, né? Não consigo atenar uma coisa com outra, porque eles falavam assim pra mim, você precisa curar a autoestima na origem. E eu falava, oi? Curar a autoestima na origem? Que desgrama Que origem, é essa? que origem é Vou essa, falar com a gente? minha mãe. Que origem é pelo essa? amor de Que Deus, origem é né? essa? E aí, cara, eu levei um tempo para entender que, primeiro, quando eles falavam de curar a autoestima, eles estavam falando para mim de integrar o masculino e o feminino na totalidade. Né? Levou um caminho para entender essa bendita dessa autoestima. Era esse feminino e masculino integrado numa divindade que não é essa que a gente está habituado. O sagrado feminino, o sagrado masculino. Não é isso. Não é isso. É o Criador, é Deus Pai e Mãe. Né? Exato. Essa energia pai-mãe da É o criação primeiro princípio hermético. unificada, É, exatamente. isso. E aí, É um casal invisível dentro de cada um. exatamente. E aí, ok, então eu vou ter que curar esse negócio, tá? Em que origem, que fonte é essa que vocês estão me falando, né? Porque, a princípio, a espertona aqui entendeu, já sei. A fonte é a separação de Lemúria e Atlântida. Quando as duas caíram, Lemúria é mãe, Atlântida é o pai, feminino e masculino. Quando teve a queda das duas civilizações, criou-se a dualidade. Então, é lá que eu tenho, é nesse lugar que eu tenho que voltar. Só que não. Toma, né? Sofre mais não sei quantos anos para entender que não. Esta memória que precisa ser curada, essa autoestima que a gente tanto busca e essa integração dessa totalidade, na verdade, tá lá nos discos solares. Nossa! Tá Aí é um lá. outro programa, né? Aí, pausa. Parênteses, porque pausa. isso aí, ninguém quase conhece, a não ser a Vanessa, eu ainda tô aprendendo, sabe? Então, exato. acho que tem um programa pra gente trazer você de volta. Tá. É. Onde é que tá a herança? Deixa esse spoiler aí Que pra aí, galera. onde estão os discos solares? Onde é que tá essa Exato. herança? O que são os discos solares? Tem tanta Pô, me coisa. pareceu até um merchan agora. Não, super. Mas Não, foi, Ronaldo até anotou. Você que está aguardando a origem dos seus problemas. Pode deixar aí um hieroglifo, né? Discos solares, procura o material dela. Pistas. Mas o fato é que essa fonte, eu fui descobrir depois de algum tempo, que na verdade ela tá nessa memória, de novo, né? Que a gente traz, que é uma herança akáshica, que a gente traz que não é da Terra. Não, e é tão Exato. incrível, porque assim, elas são minhas duas terapeutas, né? Eu acho que a minha medicina é a medicina da fala, e quem me vê trabalhando dos mais simples falas tem a ver com eu falar. Diferente do trabalho desses três aqui, né? Mas pessoalmente essas duas me tratam. E aí eu fiz um tratamento com ela, e veio uma série de imagens, e veio pirâmides que não eram as do Egito, e veio a seguinte frase: para você entender os seus próximos passos, isso há 1 ano e meio atrás, é Salem e além. Exato. E essa frase ressoa, né? Aí eu vou pra essa mulher aqui, o que significa Salem e além? E aí ela me traz a primeira vez os discos solares. E é gigantesco essa informação. Então, assim, é curioso como ressoa. Minha alma só conseguiu capturar Salem e além, porque Salem é Jerusalém. Esse caldeirão ali, Egito, Médio Oriente, pra além daquilo, entendeu? E bem além.
que E bem além. é o gênese ali das primeiras raças. Ou também ela tem uma genética de bruxa do Ela tá, exato. Mas eu acho que essa é a grande questão, né? A gente minimizou o aspecto da queda dessa civilização como um simples afundamento de continente. É. E, na verdade, não foi. Foi uma perda de consciência importante que a gente teve, ou seja, um adormecimento de um nível de consciência importante, onde a gente esquece de onde é o real problema, de onde vêm as nossas dificuldades, as nossas Perfeito. faltas, as nossas ausências, as nossas... Porque está exatamente nessa herança akáshica que não é uma herança do planeta Terra. Então, a gente vai ficar buscando isso aqui eternamente. E no fim, né, eu posso falar claramente aqui, porque não precisa de outro programa para esperar isso, é assim, é a ausência do amor incondicional do Criador. Foi isso que a gente perdeu. Exato. Uau. O momento é quando a gente assume esse ponto na biblioteca vivente da história do cosmos, vamos pensar assim, quando a Terra entra nesse processo evolutivo, quando a Terra entra no movimento de alquimia dimensional, que é eu vou integrar as 13 dimensões em mim como entidade, Gaia, eu vou fazer o meu processo evolutivo e vou integrar as 13 dimensões, ela acessa um campo dessa biblioteca vivente onde ela herda um registro akáshico de um outro planeta que estava no lugar dela. Que, por N motivos, a gente vai entrar no caso agora, perde a posição nessa estrutura evolutiva. Quando ela assume esse lugar, ela herda esse processo para colocar em ordem. E a herança deste movimento é exatamente a perda desse amor do Que é Criador. a resposta que você estava falando desse processo da gente subir e descer. Na realidade, a gente está subindo, e quando a gente sobe e a gente entra com essa responsabilidade, é de reconectar essa geometria. Maravilhoso. E os discos, eles vêm e trazem esse registro. Eles têm essa informação. Eles têm essa informação, ele tem essa fórmula. Tá bom. Que eles têm essa geometria. E a gente só está reativando elas. Então, quando a gente ocupa esse lugar, a gente está ocupando esse lugar com consciência. Que é o que a gente está fazendo aqui. Tiamat é o planeta? Que a gente tomou lugar? Não, Não? Lira. Lira. Ai, eu nunca ouvi essa história. Outro programa. Vamos deixar aqui só um registro no 55 espaço-tempo. programas, origem. Não, o espaço-tempo Mais uma vez, é você. um parêntese, né? Uma caixa akáshica. Mais um. Vamos só deixar registrado. Mais um registro akáshico pra gente abrir, além de discos solares. É falar sobre Lira. Enfim. Então, a terceira temporada vai ser vozes originais. Exato. Exato. Eu não ia falar Ou isso, mas a já origem das vozes. Opa! Olha lá. Olha, eu não sei, hein? Bom, a gente tá fechando, e eu acho que Sim. pra fechar, eu queria muito trazer o contraponto do par, dessa existência, que eu acho que a gente tem uma conexão. Ronaldo, assim como eu, você é um cara Atlantes egípcio e elas são lemurianas. As meninas. As Meninas andromedanas. E acho que os últimos tempos e tempos muito recentes, acho que não tem 6 meses terrenos. Pra mim, a coisa veio muito forte de que, eu sempre achei que a minha resposta estava em Atlântida, Egito, e é por ali que eu ia caminhar e trazer. E, na verdade, faz alguns anos e uma existência inteira que meu trabalho é sobre consciência. E a hora que ela me vem com essa chave de que Lemúria é o grande berço onde a história da consciência se explica e se dá para um outro passo para trás, eu queria que você trouxesse a sua Lemúria. Porque é diferente da dela. Porque ela faz outros passos e outros pontos, né? Vai daí. Lemúria, para mim, é um start de um processo. Na verdade, ela é o fim de um processo extremamente traumático, quando os seres vêm das estrelas e se instalam e vêm galgando, tanto que, na teoria, né, os primeiros só conseguiram pisar aqui e habitar no Polo Norte. Era o único lugar que eles conseguiam sobreviver na condição em que eles eram. Por quê? Aquoso, gelado? Sutis, frios e cristalinos. Maravilhoso. Como gelo. Cristalinos como gelo, Cristalinos como gelo. Por quê? O gelo é o quê? Cristal de água. Maravilhoso. Então, estou tecnicamente falando. Tá bom. 70% da nossa Constituição, água. Com certeza. 70% do planeta, água. Os 2 elementos que mais estão presentes em todo o cosmo é o hidrogênio e o oxigênio. Em torno de 70%. Seres que estavam integrados no cosmo eram água. Era o que era familiar para ele.
Talvez Pra não isso. fossem 70, eles fossem 99% É água. mais adaptável, né? Então, Uhum. quando ele se instala no ambiente, ou ele se integra, que é a água numa outra forma, inclusive somente isso, no outro estado, né, sólido, ele, opa, conseguimos. E aí começa uma saga de começar a se transformar, se transmutar para habitar aquele novo planeta. Uhum. Então, eu tenho uma teoria que é só minha, tá? Não está escrito em lugar nenhum, está só aqui por enquanto. Devaneios de Ronaldo. Sim, devaneio de É, Ronaldo. cada uma dessas civilizações carrega um trauma em seu DNA. Uhum. Porque, obviamente, quando você fala, vai lá implantar um... Então, nós deixamos nossas famílias lá no cosmo. Nossas casas andromedanas, ó, tá vendo? As coisas voando, gente. As coisas voam aqui, oi, tá tudo bem. Isso gera um trauma. Nossa, me emociona. É isso. Você teve que partir da sua casa para vir para um desconhecido. Para um propósito de um bem maior. Cósmico. Isso é fácil? De jeito nenhum. Não é. Né? E aí começa Etule, Hiperbórea, cada uma delas com essa fase de transformação e dor e perda, mas também cheio de glórias e conquistas. E aí chegamos em Lemúria. Deixa eu fazer um parênteses. Não vou acabar nunca. É porque isso é um gancho muito legal da gente entender. Quando eu falei que essa memória, né, uma das memórias é essa perda desse amor incondicional de Deus, Pai, né, Deus, Pai, Mãe, esse Criador e esse amor, da totalidade desse amor. A segunda memória, ou a primeira, né, porque essa é a primeira memória real que a gente precisa trabalhar hoje para esse nosso processo evolutivo, tem tudo a ver com o que você está dizendo, que é exatamente a memória de que a gente precisa ser exterminado como raça para surgir uma raça mais evoluída. Então, essa coisa de que eu sempre preciso abandonar tudo o que eu sou e exterminar a minha condição como raça, como ser, para algo mais evoluído chegar, é uma memória que a gente carrega na estrutura Hoje do isso DNA. tem um nome. No mundo corporativo isso tem um nome. Transição de carreira. Transição de carreira. É dolorido, é dolorido. sofrido. Eu vou ter que largar. Eu tenho ganho uns puta salário. Exato, Não é? É cheio de dor esse processo, né? E aí, Lemúria, ela encerra um processo, um período, na minha opinião, mas ela starta um outro processo. Ela é a civilização mais adaptada às condições que a gente entende hoje atuais, vai? De planeta, de clima, de tal, de solo, de alimentação, de constituição corporal e etc. E aí Lemúria decide dividir os dois sexos. Isso é importante também, né? Vocês falaram lá nos É. episódios. DNA e todo o processo. Que até Essa divisão vem exatamente nessa opção, vamos dizer assim, nessa escolha que é a implantação do livre-arbítrio e da consciência de Deus. Tá. É onde você ganha a liberdade de evoluir por querer, Tá. E não por consequência. design, né? É. Que já veio de Então, fábrica. imagine que já vem se carregando. Eu vou me apartar do Criador. Eu saio de lá e venho para cá. Né? Estaremos juntos, mas, né? Daqui a pouco você é um ser integral, uno, masculino e feminino, mente, completo, né? Obedecendo todos os princípios herméticos em você mesmo. E alguém decide, nós vamos dividir macho e fêmea. E aí Fantástico. começou a complicar. Exato. Da mesma forma que a gente vê na linha do tempo, Lemúria, o feminino, e Atlântida, o masculino, o amor e a força, a emoção e a razão, acontece essa cisão em si mesmo, naquele momento. Quando convivem Lemúria e Atlântida e conscientemente eu sou a mãe e você é o pai, e Lemúria sucumbe, e eu acho que sucumbe muito provavelmente por causa dessa dificuldade em lidar com essa separação, Atlântida surge como a única. Sustenta isso ainda, né? Por mais tempo. Só que ela é o pai. Até por estrutura. Né?
com todas as nuances do pai. Castrador, racional, econômico, né? Como todo pai que está me ouvindo aí, Briguento. né? É, O pai mental bate ali. e a mãe assopra. É isso. Então, a mãe se foi, sobrou o pai. Só que esse pai também tinha seu lado masculino e feminino. Uhum. Isso é um grande resgate, assim, parênteses, porque você fala isso. A gente acha que coração é Lemúria e que cérebro é Atlântida, e você fala que não. Não. Os dois tinham os dois. Só que numa predominância, até por uma equivalência e equilíbrio no planeta, conviveram por milhares de anos, essa balança Uhum. foi sustentada. Você perde um lado da balança, o que acontece com a outra? Pum, Uhum. né? Uhum. Ela ressurge com toda a força. E aí vem o gatilho. É Né? onde começam os desequilíbrios, né, do próprio processo. Sou só eu comigo mesmo, e agora eu mando em tudo aqui, e começa um processo. Daí para frente, eu acho que aí tem um trauma. Tá, O poder. tá. O poder do masculino. Uhum. Uhum. A gente vem com ele, até carregando ele hoje. Super. E migramos para civilização egípcia. Uma das admirações que eu Se tenho você pela deixar, ele egípcia... já vai pro É. próximo. É, eu tô Vai fazer sentindo. um tchau e volta. Não, peraí, eu vou cortar, eu vou cortar. Prometo que eu vou cortar. A gente pensou junto. Ele vai pro próximo. Ainda bem que você falou. Opa, já vamos fazer o gancho. Na minha opinião, é a civilização que hoje, até hoje, é a que conseguiu, de alguma forma, retomar o Uno, que havia antes de Lemúria. Por questões sociais, de igualdade, de poder de homens e mulheres, de acceptabilidade de todos os povos que eram subjugados pelo Egito, e aquela abraçar e é nós, né? O conceito do nós, do uno, era muito presente no Egito. Então, eu acho que Mas chegou perto, vai. tentou querer fazer uma retomada do Pensa, ser mas integral. chegou perto. Tanto que tem inúmeras histórias de tentativa física disso, né? Uhum. E estamos hoje aqui, nesta herança, né? De tentar unir isso. Só que agora a gente tem as possibilidades de usar as formas, as comunicações, as sabedorias internas conscientemente. E talvez até então eles fizeram isso, vamos indo, né? E Na o história. legal, acho que para fechar isso que você está falando, é que nós só temos essa condição hoje, né, de acessar tudo isso e de conectar tudo isso, porque nós evoluímos. Sim, Porque se Sempre. a gente não tivesse feito Sempre. um processo exato. de evolução, a gente não conseguiria acessar. Ou seja, a gente só acessa os discos, a gente só acessa os registros, as informações que estão aqui, só faz os downloads, porque a gente evoluiu em nível de consciência. Porque se não tivesse evoluído, não conseguiria acessar. Eu afirmaria assim uma frase muito... A gente evoluiu continuamente e insistentemente e eternamente. Sim. Né? Porque isso não teve nenhum processo Em nenhum momento foi diferente. Né? de retroagindo. Sempre foi para frente. Só que é o passinho para pegar impulso. Eu acho que a gente pode parar por aí, deixar algum gostinho de quero mais e colocar a nossa linda geometria, que inclusive Bora! diz muito sobre isso. Eu falo que assim, a minha tecnologia que veio ativa é justamente essa capacidade, que eu acho que um pouco do que a Ali fala, que eu e a Van temos em comum, que é essa habilidade da gente acessar o sutil desse lugar e indo para o futuro e voltando para o presente, para a gente fazer essa alquimia. Não é à toa que estamos todos numa palheta. Viemos na paleta, né? A terapia a telepatia lemuriana, né? Lemuriana. E essa alquimia desse feminino, desse masculino comum. Não foi nada combinado, viu, gente? Nada Nadinha. combinado. E eu achei curioso, ali tá vindo com a ametista, que eu falo que é um cristal que me conectou muito nessa virada de ano, que a ametista é ela que alquimiza, ela não está presente aqui, e a Ali trouxe no seu amuleto de hoje, que alquimiza justamente essa nossa habilidade de trazer o feminino e masculino nessa visão da unidade, do todo. E a gente deixa vocês, quem estiver só ouvindo a gente, né, amiga? Pode acessar depois os nossos canais essa imagem dessa geometria, que é uma das minhas medicinas.
para que a gente possa abrir o próximo episódio para falarmos um pouco mais em profundidade, não é mesmo, seu Ronaldo? sobre esse poder dele de fala egípcio, né? A gente deixa você falar um pouquinho. Faraônico. Okay? Faraônico. A gente deixa, a gente libera, te dá essa licença, tá bom? Então, meus amores, gratidão por esse episódio Nós maravilhoso. somos Porque eu acho que a gente teríamos que ter várias temporadas, certo? Para falar de tantos assuntos. Há temporadas. Há temporadas. Então, a gente encerra esse episódio e vamos para o nosso segundo tempo. Segundo do tempo não de tempo. hoje. Muito obrigada. É isso Gratidão. aí, gente. Beijo grande pra vocês. Beijo.